Eu tive que começar de novo. Mas é isso. É importante a gente ter guardado isso no nosso coração. Eu falei que a aliança é uma figura presente na palavra, porque lá em Salmo, no Salmo 25, em versículo 14, ele fala que a aliança, quando a gente tem essa intimidade, quando a gente faz essa aliança com Deus, nós temos intimidade, temor e conhecimento, que são os 3 elementos que nós vamos trabalhar agora sobre a realidade da aliança. Então, quando nós falamos desse perfil interno da aliança, é a aliança que tem um contato com a nossa pele, que demonstra o quê? A intimidade lá do Salmo 25, versículo 14. Então, ter contato com o nosso corpo nos revela essa intimidade com Deus. E para ter intimidade, eu preciso saber respeito, eu preciso conhecer, eu preciso tratar com carinho. A gente usa muito uma frase assim: eu só amo aquilo que eu conheço. E para você conhecer, você tem que o quê? Declinar o seu entendimento, o seu tempo, para querer ouvir, para querer ver, para experimentar. Uma relação não é assim? Com Deus não é diferente. Então, para ter intimidade, é preciso conversar. Para ter intimidade, é preciso conversar. E o nosso meio de conversar com Deus é através da oração. E aqui é interessante que Jesus nos ensina a orar, por exemplo, pelo Pai Nosso, chamando de Abba. Abba, em aramaico, quer dizer paizinho. Então, quando a gente fala Abba, Pai, a distância que nós temos de um Deus distante, de um Deus longe, daquele que ninguém nunca viu, Quando a gente fala Abba, Pai, ele se traz próximo, íntimo, terno. Ele se traz perfeitamente acomodado à nossa necessidade, carinhosamente. E isso é incrível, incrível. Então não tem como falar assim, eu não rezo porque eu não conheço a Deus. Não, porque quando você fala Pai Nosso, é um Deus que está junto, é um Deus que não se apresenta distante. O segundo perfil de uma aliança com Deus é o lado externo. Esse lado externo significa o temor. É onde, por exemplo, quando eu mencionei sobre aliança, quem vê um casal de esposos, os dois usam aliança, e o fato de os dois usarem a aliança representa uma dignidade daquela relação. E aqui é muito interessante. O que acontece com Deus? Nós não temos como tirar essa aliança. Não temos. Por quê? Porque é algo sacramental. Essa aliança ela se estabelece com o batismo. Então, quando nós somos batizados, essa aliança ela se faz perpétua, um elo. É uma tatuagem, não sai. Não é igual muitos relacionamentos onde a pessoa, quando quer destratar, desrespeitar, tira a aliança e vai fazer o que acha que tem que fazer. Com Deus não tem isso. Quando nós somos batizados, nos é revelada uma dignidade que mesmo que você deixe a igreja e se batize em outra igreja, você foi batizado como filho, eleito, escolhido por Deus na igreja católica. É para sempre. Como todos os sacramentos, né? Então, essa face externa da aliança, ela representa o temor. E não basta ter intimidade. Eu rezo com Deus todos os dias. Mas aí amanhã, você rezou hoje à noite, amanhã de manhã, você está fazendo e dando contra-testemunho. E o respeito a Deus? Então, é necessário que a aliança ela esteja envolvida em toda a sua perspectiva, interna e externa, e a lateral, que nós vamos falar agora. Então, é importante a gente ter uma outra coisa. Quando eu falo sobre o temor não é medo. Eu não posso ter medo de Deus. Eu não posso ser... E aqui é uma coisa que a gente fala muito aos pais. Não faz isso que papai do céu castiga. Não! Deus é pai, ele é justíssimo. Deus não castiga. Nós devemos ter na nossa cabeça que Deus ele nos corrige.
A sua mão pesa igual de uma mãe quando ela quer, ela sabe que a gente fez algo errado. Deus nos corrige. E aqui é interessante mencionar uma passagem da Bíblia que fala sobre o filho pródigo. Aquele filho que gastou toda a riqueza do pai, que lhe cabia, com tudo de errado, e ele volta, envergonhado, sem nada. E o que o pai faz? Ei, dai-lhes roupa nova, amarrai uma sandália em seus pés e coloque um anel em seu dedo. Esse anel, ele relembra, ele nos traz a ideia novamente de que? Do batismo, onde reconhece a nossa dignidade como filhos. E aí nós deixamos de ser escravo, porque quem lembra dos nossos pecados não é Jesus, tá? Não é. Isso aí é uma cilada de Satanás. Para quê? Quando você fica rememorando o seu pecado, isso vai ferindo a sua dignidade e você acha, não, Deus não vai me amar assim. Deus não vai me querer sujo. Deus não vai me querer esse trapo de pecado. Quem faz isso, quem acusa é Satanás. Porque Jesus, ele nos acolhe. Jesus não gosta do pecado, obviamente. Mas ele ama o pecador. A terceira condição de aliança é a sua lateral, que nos expressa o conhecimento. A espessura do anel é a medida que nós temos de intimidade e temor. E olha como isso é real. Deus, ele é tão poderoso e ele se faz humilde a nós que ele fala: vinde a mim. Ele nos convida a conhecê-lo. E ele continua lá em João 8,32, no Evangelho de São João, ele fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso quer dizer o quê? A verdade é Jesus. Se nós conhecemos a Jesus, ele nos liberta. Ele nos tira de um caminho de escravidão. Ele nos liberta de uma condição de pequenez. Então, assim, é muito, a gente só conhece, a gente só entende a riqueza disso a gente estudando. Ainda o catecismo apresenta pra gente que a oração é como uma comunhão. A vida de oração consiste em estar habitualmente na presença de Deus e em comunhão com Ele. E aqui é muito interessante porque, cara, eu tive um dia super corrido, eu fui ao fórum, trabalhei, dei aula, voltei, fui pra academia, voltei, fiz enfim, não tive tempo. Por isso que a gente fez no nosso grupo alguns momentos de pausa, para que a gente possa rezar. Que é um momento onde a gente se eleva a Deus. Obrigada, Deus, por esse alimento. Olha, você já lembrou dele? Você já lembrou dele? O catecismo traz para nós também as orações, né? E aí ele fala, por exemplo, da oração do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, ele menciona Moisés, Davi, Elias e fala sobre Salmos. E aqui eu gostaria de dar um destaque para Moisés. Moisés, ele conversava com Deus face a face. Tamanha era a sua intimidade com Deus. Ele conversava face a face. Isso não sou eu que estou falando, está lá em Êxodo 33:11. Moisés, ele era um orante contemplativo, ele via a face de Deus. E até foi interessante porque no dia do nosso curso, do nosso estudo, o Leandro, ele trouxe algo muito interessante, que quando Moisés se encontrava com Jesus e ele via a face de Jesus e ele saía do monte depois das suas orações, o seu corpo, a sua mente, o seu rosto, ele próprio, resplandecia a mesma luz que ele via em Deus. Isso quer dizer o quê? Quando nós estamos em estado de graça, e isso promovido pela nossa vida de oração, as pessoas reconhecem que nós temos algo diferente. E aqui entra uma coisa que eu sempre falo. Uma vez o meu diretor espiritual falou e eu tomei uma propriedade disso.
O mundo não precisa de pregadores. O mundo não precisa de gente falando do evangelho, sabe por quê? Hoje nós vivemos uma cultura de coach. Temos pessoas que são extremamente habilidosas em falar e em convencer. Falar e convencer, decora a palavra e tá falando. Mas do que adianta você falar e não dar testemunho? Então, o que o meu diretor espiritual quis dizer, ele disse, é que não adianta falarmos do evangelho e não sermos evangelho. Ser igreja é isso. Não, eu sou da igreja tal, da paróquia tal. Não, você é igreja. Igreja é Jesus. E aonde você for, você tem que anunciar e professar essa fé com o seu testemunho. E a gente faz isso por meio de uma vida de oração. E as pessoas veem esse brilho que viam em Moisés, em nós. E aí, continuando o catecismo, ele fala que Jesus nos ensina a orar. E aí, as leituras dos últimos fins de semana, dos 2 últimos fins de semana, trazem exatamente esses ensinamentos. O catecismo, ele fala sobre o Sermão da Montanha e a oração do Pai Nosso. Antes de falar sobre essas 2 orações que Jesus nos ensina, eu queria trazer uma coisa que o Padre Paulo Ricardo nos ensina sobre a nossa oração. Como é? Tô dirigindo enlouquecidamente. Eu tive um dia super difícil, vou rezar. Não. Para que a gente possa rezar, a gente tem que se preparar. E para a gente se preparar, é necessário elevar a nossa alma. Mas para a gente elevar a nossa alma, a gente tem que se organizar fisicamente. Preparar o corpo. Respira. Acalma, vai distanciando, afastando todos os pensamentos, esvaziando a sua mente e levando isso para Deus. E aí, para que você possa orar, que é esse diálogo entre você e Deus, necessita de 2 pessoas, você e Deus, óbvio. Deus está aqui. E você? Então, para que você possa falar com Deus, você vai dispor de 2 coisas elementares. A primeira, o intelecto e a vontade. Isso quem está falando, gente, foi o Padre Ricardo em uma das suas formações, está lá disponível no YouTube. Mas ele fala que para a gente ter esse momento de encontro com Deus, a gente tem que dispor de 2 coisas, o intelecto e a vontade. O intelecto, ele se subdivide em 2 coisas, que é a razão e o sobrenatural. A razão, sim, porque se a gente falar que a fé é pela fé, sem ter algo que justifique isso, ela se torna fundamentalista, e não é a ideia. Então a gente precisa entender que a gente tem que ter sim a razão, o discernimento. E essa razão, esse discernimento é o que a gente chama de inteligência. A gente não pode se conformar em receber as coisas. É isso. Beleza, a partir de agora é isso. Não, por isso que a gente está estudando. A gente precisa fundamentar a nossa fé. E depois disso, nós temos o quê? O ato de intelecto, a inteligência. E a segunda coisa que é a vontade. Desculpa, a inteligência, eu falei que ela é subdividida em intelecto e sobrenatural. O que é o sobrenatural? É entender que a nossa mente ela tem um limite, que é da razão, e o que a gente consegue visualizar depois é o sobrenatural, que é o que nos faz compreender, por exemplo, que eu mencionei lá no começo, sobre os mistérios do amor de Jesus. Por exemplo, será que uma pessoa apenas baseada no intelecto, que só tem o limite da inteligência, vai conseguir conceber a ideia de que uma mulher virgem teve um filho sem a participação de um homem? Se for só pelo intelecto, não. Mas se você consegue visualizar isso pelo ponto de vista do sobrenatural de Deus,
Aí você fala, caracas, sim, é super possível. E é uma verdade da igreja. Então veja que para ter esse ato, esse encontro com Deus, nós temos a razão e o sobrenatural. Do outro lado, nós precisamos ter a vontade. E a vontade, ela se subdivide em duas questões, que ela é um apetite racional que se distribui em duas verdades, no amor e no ódio. Nós podemos odiar em oração? Sim, devemos. Como que seria isso? Eu entendi, dentro de um mistério de dor, que Jesus morreu numa cruz por mim. Isso me faz amar ainda mais a Jesus. Em contrapartida, me faz entender um ódio a um pecado, que me afasta desse Jesus que me amou. Então, quando nós estamos em estado de oração, nós trazemos essas duas grandes distinções. Amor a Deus e aquilo que Ele compreende como verdade, e de outro lado, o ódio ao pecado, que me afasta desse Deus. Quando eu faço essa oração, então eu me elevo a Deus num ato racional, associado com o intelectual e ao sobrenatural, e me uno a Deus por um ato de vontade. Você se torna livre. E aí, nesse ato de vontade, se distribui, se diverge em um ato de amor e um ato de ódio. Amor a Jesus por aquilo que Ele tem feito por mim e para mim, e um ódio ao pecado. Quando eu termino de rezar, nós temos o quê? Propósito. A gente agradece, a gente conclui, a nossa oração dando uma vida de propósito, que é aquilo que nós queremos como uma retribuição. Deus não precisa de retribuição, desculpa, mas há um ato de mortificação particular, tá bom? E aí, nós vamos trazer aqui a oração de Jesus nos ensinando a orar. E Ele nos ensina a orar por duas orações fundamentais, que é o Sermão da Montanha, bem como a oração do Pai Nosso. O Sermão da Montanha foi apresentado nas últimas homilias das últimas semanas, está lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, versículo 7. E ele fala o seguinte: Jesus subiu a montanha. É o comecinho, tá? Da passagem. Jesus subiu a montanha. Esse ato de subir a montanha é um ato profético. Nos antepassados, antes de Jesus, os reis subiam as montanhas para instituir uma nova lei. E aí Jesus, em um ato profético, novamente sobe a montanha e dá uma nova lei, que é o Sermão da Montanha. E aí, ainda em outra passagem, Jesus diz: "Vinde a mim e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração." E quando Jesus fala, aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, Jesus tira uma radiografia do coração dele e mostra a humanidade. Jesus apresenta o seu coração. E o que significa as bem-aventuranças que estão lá no Sermão da Montanha? São exatamente essas radiografias que Jesus apresenta à comunidade e revela a todos. Jesus, ele veio ao mundo para entregar tudo a Deus. E aí, se você olha Jesus crucificado, Jesus não tinha nada. Nessa passagem fala: "Feliz os pobres e os pobres de coração." Ou seja, ele fala: você que não tem nada, que se dispõe, que você tira tudo de si. Se você olha, Jesus não tinha dignidade humana na sua passagem. Fala que quando Jesus estava passando, carregando a cruz, as pessoas viravam o rosto para não ver a sua face. Tanto que ele estava sem dignidade, dilacerado, sofrido. E aí fala, ele se despojou de tudo.
Olha que profundo. Um rei se despojar de tudo por nós. Jesus narra quem é Deus. Deus é o caminho, a verdade e a vida. Então, no Sermão da Montanha, a radiografia é: vocês querem conhecer a Deus? Querem conhecer a Jesus? Tenham um coração igual ao de Jesus. Vocês querem conhecer a Deus? Tenham um coração igual ao de Jesus. Quando nós estamos rezando, Deus olha e fala: nossa, aí tem Jesus. E aí Deus reconhece. Entende isso? E aí, seguindo indo, uma das orações que o catecismo nos direciona é a oração do Pai Nosso. O Pai Nosso que ele é apresentado no Evangelho de São Mateus e o Pai Nosso que está lá no Evangelho de São Lucas. Então, Deus desce dos céus e ensina o povo, a comunidade, a falar com ele. E aí eu não sei vocês, mas eu tenho muito essa questão de o que pedir para Deus. Se Deus é Deus, ele sabe o que eu quero. Deus sabe o que eu preciso. O que pedir, o que agradecer, né? Eu tenho muito isso. Mas é interessante que Deus nos ensina. Abba, Pai. O distanciamento que tinha de Deus como Deus supremo, longe, aquele que criou a humanidade em 7 dias, se reduz, o abismo se diminui, inteiramente se rompe e ele fica próximo de nós. E nesse momento, Santo Agostinho fala que quando falamos Pai Nosso, ou Paizinho, ou Abba, em aramaico, se demonstra inteira confiança. O Pai Nosso trazido lá no Evangelho de São Lucas, as 3 orações que antecedem, os 3 capítulos que antecedem a oração de Pai Nosso apresentado por São Lucas, é o do Bom Samaritano, Marta e Maria. E aí depois tem a oração do Pai Nosso. E se você voltar um pouquinho esses 3 capítulos, Jesus já mostra o Deus que nós devemos seguir. Ele pega o humano, lá na passagem do Bom Samaritano, ele pega aquele homem ferido pelo pecado, leva à hospedaria, que é a igreja, e dá os sacramentos para que ele possa se recuperar. E esse ato de amor arrebata para que a gente possa crer. E aí faz que nós sejamos como a passagem de Marta e Maria. Marta, atenta, não preocupada em fazer todas as coisas a Deus, mas ouvindo a palavra, atenta, recebe essa palavra. E para a gente ter uma vida de oração não é só falar, mas é um ato de ouvir. A oração é um ato de amor. Deus já se mostrou incrivelmente apaixonado por nós e quando nós oramos, nós elevamos nossa confiança a Deus, dando essa resposta de amor. E é muito diferente do que as outras igrejas, as outras religiões pregam, que é um paganismo, que é o quê? Eu vou chamar a atenção de Deus, então eu vou rezar gritando, eu vou ser aquela pessoa que vai clamar a Deus gritando, para chamar a atenção de Deus. E essa é uma verdade que a igreja, nós devemos estar atentos, porque a igreja católica fala que a gente não precisa chamar a atenção de Deus, achando que Deus vai se compadecer, né? E provocar uma resposta de Deus em nós. Não é isso. Isso é uma heresia. A oração é um ato de amor. É como se Deus, durante toda a sua vida, durante todo o tempo, estivesse te chamando. E quando você fala, oi Deus, olha, isso já elevou seu pensamento a Deus. Então se torna um diálogo. E é importante dizer, se você reza, você precisa mudar o seu coração. E deixar que o homem velho morra para assumir uma vida nova, um espírito novo. E aí, para concluir, eu gosto de chamar a atenção aqui ao Salmo número 8, que fala, quando olho para o céu, pergunto, quem é o homem? Por que diriges o teu olhar a mim?
Ou seja, Deus fez o mundo, fez o universo, fez tudo. E olhar para um ser pecador, para alguém maculado pelo pecado, sujo. E aí segue para nós a nossa vida de oração. Deus se inclinou do céu, se fez homem, morrendo por nós. O Pai se deu em sinal de amor. Sabe o que significa isso? Continuando, Deus nos ensina a falar como com Ele, porque nós somos infantes. O que é infante? Infalare, não fala. Nós não sabemos o que pedir, como diz São Paulo. O Espírito de Deus nos ensina a dizer, Abba, Pai. Não existe oração mais cara a Deus, mais grata aos seus ouvidos e mais conforme o seu coração. Então, é necessário passar pela porta estreita, que foi a oração, a homilia do domingo retrasado para nós, que é uma continuação ao Sermão da Montanha. Não deis aos cães coisas santas, não atire pérola aos porcos. Nós, cristãos, devemos guardar os tesouros sagrados de Deus. E um dos tesouros sagrados de Deus é a Eucaristia. A gente deve impedir que ocorra profanações. E um dos maiores ensinamentos é que nós devemos nos esforçar para passar pela porta estreita. A gente comentou até no nosso grupo de estudo o que o povo hoje tem chamado de hipergraça. Tudo, Deus vai te dar. Confia que Deus vai te dar. Como eu disse, Deus é Pai, Ele sabe o que a gente precisa. Seguindo as orações lá da coroinha de São que a gente faz, da oração de São Padre Pio, a coroinha do Sagrado Coração de Jesus, pede que Jesus vai te dar. Sejamos confiantes. Não façamos aquela oração, oh Deus me dá isso, mas aí com medinho. Não, devemos ser confiantes. Mas é importante saber o quê? Você está pronto para receber a resposta de Deus? A ouvir o não de Deus? Não podemos deixar de ser confiantes. E também não podemos acreditar que nós sabemos pedir. Devemos sempre estar unidos a Deus em oração. Sempre agradeça, peça. É isso. Devemos ter intimidade. Foi recomendado no nosso grupo um curso que está disponível num curso no site do Padre Paulo Ricardo, chamado Engenharia da Santidade, que fala muito sobre essa vida de oração. Então, devemos constantemente estar na graça de Deus por meio da oração, fazendo sacrifícios, momentos bons ou ruins, estarmos diante de Deus e fazer disso um hábito. Espero que vocês tenham guardado as informações, que vocês tenham usado o seu caderno de oração e feito as anotações necessárias. E é isso, queria muito agradecer. Temos muito conteúdo, vai ser dividido ainda mais um tema sobre vida de oração, para que a gente possa prosseguir. Assista esse vídeo com carinho, se tiver alguma dúvida, fale conosco. Ainda ficou faltando um pedacinho, mas depois eu faço um restantezinho do vídeo falando sobre os tipos de oração, tá bom? É isso, fiquem com Deus e estamos aí à disposição. Um beijo e até o próximo encontro.